Fala pessoal, muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito útil aí para o dia a dia dos técnicos de informática, dos usuários também. A gente vai falar um pouco aqui sobre desfragmentação, vamos falar um pouco com relação a essa lenda, essa teoria, se é verdade ou não, se não se deve desfragmentar um HD SSD. A gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência aqui no dia a dia trabalhando com esse tipo de procedimento, a experiência que a gente teve com os usuários, se realmente dá para fazer isso ou não, se tem algum efeito colateral, se é positivo ou não fazer esse tipo de procedimento em um HD SSD. Existe, além da ferramenta padrão do Windows, uma outra ferramenta que é uma ferramenta avançada que possibilita algumas opções que a ferramenta do Windows não possibilita, e a gente vai mostrar para vocês nessa aula. E o nome dessa ferramenta, o nome desse programa é Defragger. Ele é um excelente programa para você que está começando agora nesse mundo de tecnologia, de manutenção, de sistema. Entenda bem como é que funciona essa teoria da questão da necessidade de fazer uma desfragmentação de disco. Eu vou deixar o link desse aplicativo para vocês fazerem o download aí embaixo da aula, mas é bem simples, você pode pesquisar na internet aí também no Google, Defragger. E agora a gente vai fazer o download, a instalação desse programa, onde eu vou mostrar para vocês, a gente vai conversar um pouco aqui também sobre essa questão do fazer ou não a desfragmentação em um SSD, E se você não consegue entender muito bem do porquê dessa polêmica, vamos explicar brevemente aqui, enquanto a gente instala esse programa, Já terminou o download, vamos clicar aqui em instalar. Vamos clicar em cima para confirmar, para a gente começar a instalar. E vamos conversando aqui um pouco sobre isso. Do porquê que surgiu essa lenda, essa teoria de que não devemos desfragmentar HD SSD e que a desfragmentação ficou apenas para o disco rígido comum, que é o famoso HD comum. Do porquê que surgiu isso? Porque a gente tem que entender que a tecnologia antiga era um disco físico, A gente tem até um HD aqui, a tecnologia antiga. Aqui dentro tem um disco e uma agulha, e esse disco ele gira mecanicamente e essa agulha faz a leitura dos dados que estão aqui dentro, Isso em um hard disk, em um HD comum. Em um SSD isso não acontece, não existe um disco girando aqui dentro. É por isso que, se você não observou, muitas vezes quando você toca em um computador funcionando, principalmente o notebook, você percebe como se tivesse alguma coisa girando lá dentro, Algumas pessoas podem imaginar que tem realmente uma coisa girando, que é o cooler, mas não é só o cooler que está lá dentro girando, Provavelmente o barulho que você sente, a vibração que você sente girando no seu computador, seja ele notebook, desktop, é a vibração do HD, se o seu computador não tiver um SSD. E como é que é o SSD, Robson? Como é que funciona então essa tecnologia SSD se não tem um disco lá dentro girando? Bom, muito simples. A tecnologia SSD ela funciona como uma espécie de pendrive mais evoluído, vamos dizer assim. Ou seja, aqui dentro não tem mais um disco. É uma memória digital, é uma memória de acesso mais rápido até, porque o disco girando tem uma certa velocidade limitada para leitura e gravação dos dados. Já quando você tem aí um HD SSD, essa velocidade ela é muito maior, por isso que a gente tem uma performance melhor quando a gente tem um HD SSD, porque a engenharia dele é diferente, a maneira como ele foi construído, a tecnologia dele é mais avançada do que um HD comum. Vamos colocar o HD aqui do lado, vamos continuar então a instalação do nosso programa. Vamos clicar aqui em Install. Eu espero que vocês tenham entendido essa explicação. Se vocês não entenderam, deixe um comentário aqui embaixo da aula, que a gente pode gravar um vídeo, uma aula específica falando só sobre as diferenças entre um HD, um hard disk comum e um SSD, e do porquê que existe esse abismo de diferença entre uma tecnologia e outra. Então vamos lá. Bom, aqui a gente vai clicar em Run e ele já vai executar o aplicativo, Então aqui a gente tem algumas informações sobre o nosso HD. Vamos minimizar aqui para a gente poder ver melhor. Temos algumas informações sobre o nosso HD. Aqui nós temos, nessa máquina que a gente está gravando essa aula, um SSD, é um HD pequeno, é uma máquina que a gente utiliza só para a gente fazer os experimentos e a gravação das aulas. E ele tem aqui um espaço livre de apenas 4.6 GB e um espaço ocupado de 106.1 GB. O estado de saúde dele é bom,
né? E aqui embaixo, que é onde seria a opção que, se você estiver utilizando aí um HD comum, vai aparecer para você o desfragmentar, né? O botão aqui desfragmentar. Como a gente não tem e o nosso é um SSD, aparece a opção Optimize, ou seja, otimizar o HD. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa polêmica que envolve sobre desfragmentar um SSD ou não. Como eu expliquei para vocês, no caso de um SSD não tem um disco rígido dentro, não tem um disco mecânico dentro, então não precisa necessariamente organizar os arquivos dentro, porque não é um disco, ou seja, os arquivos são salvos cada um em locais separados e não em locais em um local único, perdão, e não em locais separados. Como é que pode ocorrer, Robson, do arquivo ser salvo em um local separado? Muito simples. Se você vai salvar um arquivo de 100 GB, por exemplo, em um HD comum, e nesse HD não tem um espaço livre de 100 GB em um único lugar, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar um espaço livre de 20 GB em um lugar, de 40 GB em outro lugar, né, e de 40 GB, por exemplo, em outro lugar. Por quê? Porque quando o HD vai salvando, né, quando o computador vai salvando as informações no HD, ela vai salvando em locais que estão livres, mas frequentemente a gente vai lá e apaga algum arquivo, então fica como uma espécie de pizza mal comida, né, lá no HD do computador. Então fica um espaço vazio, outro espaço ocupado, um espaço vazio, outro espaço ocupado. Então o que seria a desfragmentação? A desfragmentação seria reorganizar todos esses arquivos em um lugar só, como se fosse separar, pegar os pedaços da pizza e colocar todos eles um ao lado do outro, para não ficar buracos no meio da pizza, vamos dizer assim. Então daí surgiu essa polêmica do não precisa desfragmentar um HD SSD porque ele não tem esse disco, vamos dizer assim, é uma memória só onde os arquivos são salvos lá. Porém, tem um detalhe. Quando você tem um HD SSD e você vai na ferramenta padrão do Windows, como eu mostrei para vocês na aula anterior, ou em uma ferramenta específica como essa, e realiza esse procedimento, vai melhorar e muito a performance do seu computador. Eu digo muito mesmo, né? Então, já ocorreu casos de cliente chegar para mim, por exemplo, o meu computador está muito lento, eu não sei mais o que fazer, eu tento salvar as coisas e fica travando, o computador fica uma lesma, sabe? E depois que eu desfragmentei o HD, funcionou maravilhosamente bem, o computador ficou uma bala, e era um SSD. Então a gente percebe assim que no dia a dia, utilizando, ele vai melhorar e muito o desempenho do computador. Aqui também tem a opção de desfragmentar, né, defrag. Você pode encontrar aí essa mesma linguagem em inglês aí no seu link de download, até porque o de vocês provavelmente vai ser o mesmo do meu, né, se vocês utilizarem esse link que eu deixei para vocês embaixo. Então assim, moral da história, mesmo muitas pessoas dizendo, porque vai danificar o SSD, porque vai diminuir a vida útil. Gente, eu vou ser sincero, sem demagogia, sem preconceito com o entendimento de outros técnicos, enfim, estou falando uma opinião minha, pessoal. Eu desfragmento esse HD, esse SSD há 3 anos, trabalho com ele há 3 anos, esse modelo, já fiz isso N vezes. Vocês podem ver que a saúde dele é boa, né? Tá aqui good, saúde boa, então não ocasionou nenhum problema, e muito pelo contrário, sempre melhorou e muito a performance desse computador aqui que eu uso para trabalho. Então assim, existe muita teoria por aí do que as pessoas falam, existe a verdade, existe o que a gente faz no dia a dia, aquilo que a gente aprende ler no dia a dia do sistema, da peça, da engenharia, que muitas vezes a gente como usuário, a gente como técnico, acaba tendo muito mais feeling no uso do que, vamos dizer assim, algumas empresas, algumas instituições que se dizem ser tão boas, mas acabam não dando um diagnóstico aí tão preciso como esse aqui, que é a opção sim de funcionar sim, de resolver sim o problema de lentidão em um HD SSD. Alguns vão me perguntar, professor, mas um HD SSD deixa o computador lento? Sim, como qualquer outro equipamento, depois de um tempo você utilizando, salvando arquivos, né, fazendo operações nele, vai ficar lento, porque é a lei da física, né, a lei da natureza, de que todas as coisas lentamente caminham para o caos, né? Então nós precisamos sim fazer a manutenção e precisamos desfragmentar sim
o HD. Então, você aí no computador do seu cliente, você aí no seu computador pode clicar em otimizar ou desfragmentar mesmo, que vai resolver muito o problema de lentidão do seu computador, tá? Tem outras opções aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, em que o Windows não possibilita fazer essas operações mais avançadas que esse programa permite, né? A gente tem que entender o seguinte, que a desfragmentação do Windows ela é excelente, mas ela não é tão avançada quando você utiliza uma ferramenta específica para isso, como essa, né? Ela possibilita algumas opções a mais. Antes da gente falar sobre as configurações aqui em cima, onde eu vou mostrar para vocês algumas opções avançadas sobre esse programa, eu gostaria de mostrar para vocês algumas opções aqui embaixo que vão mostrar, por exemplo, a saúde do HD. Quando, por exemplo, ele mostra aqui a saúde, né? E aqui está bom. Temperatura, que ele mostra que está em 37 graus. E aqui mostra detalhes específicos sobre este HD. Lembrando duas coisas. E eu quero que fique de observação para você, técnico, para que você observe aí na máquina do seu cliente ou na sua máquina se isso está acontecendo ou vai acontecer no futuro. Aqui, gente, não pode ter nenhuma linha vermelha. Se tiver alguma linha vermelha é um sinal de alerta. Significa que a saúde do seu HD já não anda muito boa e provavelmente vai ser mostrado aqui. Ao invés de estar good, vai aparecer a mensagem de erro. E outra coisa que eu quero deixar de observação para você é a temperatura do seu HD ou SSD, como diz aqui no nosso caso é um SSD. Essa temperatura ela não pode ultrapassar 49 graus, é a temperatura máxima. Se estiver próximo disso já não é um bom sinal. Por quê? Porque significa que o seu aparelho, né, o seu SSD, o seu HD, está esquentando muito. E para qualquer aparelho não é bom esquentar, a não ser que ele seja um ferro elétrico, né? Não é bom esquentar. Por quê? Porque isso dá um sinal de que algo não está certo, de que está gastando muita energia, até porque o calor fisicamente falando, o calor o excesso de energia, vamos dizer assim, o excesso de gasto de energia. Então isso com certeza demonstra que algo não está certo e você vai precisar provavelmente trocar esse HD em breve, né? Faça um backup o mais rápido possível, porque certamente esse HD, esse equipamento vai deixar você na mão e você, depois que ele queimar, não vai conseguir salvar mais esses arquivos. Então fica de dica para você essa aba aqui. Agora a gente vai ver lá em configurações as opções que esse programa pode proporcionar para você que o Windows não tem, que vai possibilitar que você faça algumas operações avançadas que o Windows não possibilita. Então, por exemplo, você pode vir aqui em Settings, né, que é configurações, e aqui nós temos essa opção aqui, Boot Time Defrag, ou seja, desfragmentar antes do boot, né, ou durante o boot. Essa opção, por exemplo, o Windows não fornece, né? Essa opção, por exemplo, o Windows não tem. Então você pode colocar aqui Run Once, ou seja, desfragmentar uma vez, para que o sistema, né, vamos clicar aqui para a gente ver o que vai acontecer, para que o sistema ele desfragmente o computador antes da inicialização. Aqui está perguntando se o computador pode reiniciar agora para iniciar a desfragmentação. A gente vai clicar em não. Mas no seu caso aí, como a gente está gravando a aula, a gente vai clicar em não, mas no seu caso aí, você pode clicar em sim e ele vai reiniciar o computador e vai desfragmentar. É interessante que você faça isso, tá? Porque a desfragmentação antes do boot, né, ou durante o boot, ela é bem mais eficiente, porque o Windows não foi inicializado, então você pode trabalhar melhor aí com a organização dos arquivos quando eles não estão sendo usados, vamos dizer assim. Entendeu? Então, aqui no caso a gente vai clicar em Optimize, ou seja, ele vai organizar os arquivos do HD, do SSD e vai entregar, vamos clicar aqui em Yes novamente, e vai entregar uma melhor performance, né? Tá otimizando uma melhor performance para o seu computador ou para o computador do seu cliente, caso você esteja fazendo manutenção no computador do seu cliente, tá? Então, gente, eu precisava vir aqui para a gente conversar um pouco sobre essa questão de SSD, desfragmento ou não, sobre essa ferramenta tão boa que vocês certamente vão precisar utilizar no dia a dia de vocês, e isso vai fazer toda a diferença, tanto para você como usuário, quanto para você entregando serviço para os seus clientes, entregando qualidade de serviço para os clientes, até porque essa é uma ferramenta que a maioria dos técnicos não conhece, tá bom? Então, forte abraço para vocês. Se você quiser que a gente fale mais sobre
essa diferença de HD comum, né, hard disk para SSD, comenta aqui embaixo e a gente vai gravar uma aula mais específica e detalhada sobre isso, tá? Então, gente, forte abraço e a gente se vê então na próxima aula.